Urgente, urgente, urgente. Um terremoto de 6,7 magnitude atingiu o Peru. Dessa vez foi o Peru. Meus amigos, as montanhas se moveram. Cenas terríveis, terríveis. Isso aconteceu algumas horas atrás. Terremoto com 66 quilômetros de profundidade. E bem no sul do Peru. Meus amigos, eu até comentei com vocês que poderia acontecer no Equador ou no Peru um forte sismo. Isso aí já seria um sinal da deslocamento daquela falha geológica que conecta a Venezuela e a Colômbia. E essa falha se estende, passando pelo Equador e pelo Peru. Meus amigos, está acontecendo coisas graves aqui na América do Sul. Vamos abrir os olhos. A Terra ela está, o continente está se rasgando aqui na América do Sul. Esse terremoto no Peru ele comprova isso. Está muito claro. Essa falha está se movendo de uma forma bem brusca, bem agressiva. Tá? Até pretendo fazer uma live a respeito disso aí. Observem a poeira se elevando dos montes no Peru. Eu vou ampliar mais a imagem. Eu vou passar todas as informações. Peço joinha, peço like. Terremoto, Terremoto. De acordo com o Serviço Geológico do Peru, 7,2 magnitude. E o Serviço Geológico norte-americano classificou como 6,7. De qualquer forma, é muito forte, é muito poderoso. Ou seja, regulando entre 7 de magnitude. Na Colômbia foi de 7,4, na Venezuela 7,2 e 7,4. E eu vejo que continua assim, a bola da vez vai ser o Chile. Porque essa falha ela conecta o Chile. Tá? Ela conecta no Chile também. Então essa falha ela está fazendo isso aqui, ela está dilacerando. É isso. Então os satélites da NASA registraram praticamente 1 metro de deslocamento, cara, no solo. Tá? Esses terremotos não são terremotos comuns. Ainda não tem informações de óbitos, né? Sismo de 7,2 sacode o Peru hoje, dia 20 de agosto. Menos mal que foi uma região não muito povoada, né? Cerca de 11 mil habitantes, foi na região me parece que o nome é Coracora. E eu acredito que não deve ter deixado mortos nem feridos, porque é uma região com poucos habitantes, tá? E também foi muito profundo. Mas o que chama atenção é que as montanhas se deslocaram. Observem a poeira se elevando das montanhas. Terremoto. Vem. Isso que vocês estão vendo, meus amigos, não é neblina, não é serração. É poeira, que as montanhas elas estão balançando. Poeira, meus amigos. Poeira se elevando das montanhas. Coisas estranhas estão acontecendo na Terra. Esse super-ninho, isso não é natural, um fenômeno natural. Coisas bizarras estão acontecendo. Por isso que os poderosos estão se abrigando em bunkers. Por isso que os Estados Unidos da América gastaram 21 trilhões de dólares desde a década de 90 para cá, do governo Bush. Eu já fiz vídeo sobre isso. Eu vou fazer uma palestra a respeito disso. Eu vou mostrar fortalezas subterrâneas que esses caras estão criando. Eles sabem que a vaca está indo para o brejo, senhores. Eles sabem disso. E o clima é um reflexo do que vai acontecer lá na frente. Então, pelo padrão dos terremotos, bombardeando a Ásia, alguns anos atrás foi a Indonésia, o Japão que se cuide também. O japonês que coloca a baba de molho. Quando acontecer no Japão vai ser forte. Quando a falha de Nankai se mover vai ser forte, vai ser terrível. Assim como também a falha de Sandréas. Então se preparem. Se preparem que a coisa vai ficar bem feia. E o Chile que fique de olhos, tá? E o Chile que se prepare. E o Chile que fica de olhos. Se bobear, estremeceu o Brasil também, viu? O Acre, hein? Se bobear, o Acre sentiu, porque o Acre ele fica muito próximo do Peru.
Eu já fiz live sobre isso, a live está aqui no canal. Eu mostrei com dados o aumento dos terremotos, principalmente de 2000 para cá, aumento no número de mortos também de 2000 a 2010, provenientes dos terremotos. Os terremotos de 9 estão muito mais frequentes, de 6, 7, 8 e 9, de 2000 para cá. Isso mostra o quê? Isso mostra que está acontecendo anomalias internas, porque os terremotos, se baseando pelos mais poderosos, eles não podem ficar acima da média. Isso não pode. Está acontecendo algo de errado. Duas situações. Se a Terra apresentar poucos terremotos, a Terra está morrendo. Se apresentar muitos terremotos acima da média, a Terra também está morrendo. Então tudo tem que ter uma média. Provocou destruição, hein? Então lança uma advertência urgente ao Peru após múltiplos terremotos. Pois é. Ainda poucas informações, né? Muitos vídeos das montanhas se movendo. Também foi bem recente, né? Então o terremoto sacudiu a região de Ayacucho. Autoridades avaliam danos possíveis e descartam risco de tsunami. O terremoto foi no solo. Deixa eu fazer um comentário. Eu já cansei de mostrar, o Peru está se abrindo todinho. E o território, o solo do Peru está se abrindo de fora a fora, do nada. O solo rasga e afunda. Tenho vídeos aqui no canal. É loucura. E isso a televisão não mostra para vocês. Pasa pescado. Extrañando. Allá. ¿Dónde se ve el epicentro? Temblor, muchachos, temblor. Temblor, acá temblor en la mina. Terremoto. Outra coisa, perdoem a tosse. Alerta para quem mora na Espanha, tá? O enxame sísmico na Espanha não acabou, não. A placa da África está pressionando com força a placa da Eurásia. Vai dar um de 6. Se continuar, vai dar um de 6. Demonstrando muita energia. Estou com até a morte 4.8, 5.0. Se continuar, vai dar um de 6. Eu mexo com isso tem mais ou menos 7 anos. Então eu já consigo identificar, já quase que prever terremotos. Tá? Porque você lidando todo dia com isso, você acaba identificando como a Terra ela funciona. Só de tanto trabalhar e observar. Bueno, a veces había temblores aquí, pero este se sintió muy fuerte, tanto así que la mayoría de los turistas que se encontraban tanto en los restaurantes como en los cafetines que se encuentran aquí en el centro, pues aquí nos estábamos al momento del temblor, comenzaron a salir hacia el centro de la Plaza Mayor del Cusco. Ellos han estado un poco asustados porque sí ha sido muy fuerte, se ha movido de tal manera que hasta hemos tenido que llamar también a las autoridades para saber cómo estaban en los colegios. Y bueno, ellos han tomado sus precauciones, han activado sus medidas de seguridad para poder evacuar a los niños. Y aquí en la ciudad del Cusco la mayoría se ha apostado aquí en el centro. A esta hora no había mucha gente, pero ahora sí, parece que todavía están esperando a estar un poco calmados para poder retornar de repente hacia el lugar donde ellos se encontraban. Voy a tratar de conversar con algunas personas. A ver, señorita, ¿cómo está en vivo para Latina Televisión? Díganos, ¿sintió el temblor? ¿Cómo se ha sentido usted?
Ah, no la puedo sentir muy bien. No. Ya, pero sí vio que la gente salió a las calles. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, estábamos interrumpiendo ahí su llamada telefónica. Pero sí, lo que hemos visto nosotros y hemos podido apreciar es que la mayoría de personas que se encontraban en los restaurantes, pues es hora del almuerzo, a esta hora, comenzaron a salir. E a maioria se congregou já em el centro. Então, isso é mais de Cusco, né? As pessoas saíram para as ruas, né? Mas provavelmente não teve danos e vítimas, porque foi numa área bem afastada. Provavelmente. Mas assustaram as pessoas. Vemos aqui a família abraçada. Tirei o som porque tem uma música no fundo. Só que eu vejo isso como algo assustador, meus amigos, porque é provavelmente uma ligação com a mesma falha. Bem, uma região de altíssima sismicidade. O Peru, assim como Chile, Venezuela, Colômbia, é palco dos terremotos mais fortes do planeta. Mas em sequência, é estranho. Foi hoje, dia 20 de agosto. É estranho. Claro, a lógica é que essa falha ela está ali, se movendo, ficcionando. Ela está como se ela tivesse como se ela estivesse se movendo de uma forma mais brusca. Está excitada. Região andina de Huachuco, Peru. Hemos tenido que salir, todas las instituciones, todos en la puerta del municipio a estas horas, aquí en Talavera, se ha sentido un sismo, Toda la gente salieron a la plaza de distintas instituciones, los vehículos se han parado. Vamos a ver, ya seguramente nos dirán cuánto de intensidad es el movimiento del... Em todo mundo, as pessoas saíram para as ruas. Ocorreu na tarde do Peru. Terremotos de Venezuela y de Colombia. Hace solo unos minutos se acaba de producir un terremoto en Perú de magnitud 7,2. Nos vamos hasta la redacción de Noticias 4. ¿Qué más sabemos, Carla Infiesta? Sí, sabemos que ocurrió a la 1 de la tarde, que fue efectivamente de magnitud 7,2 y que se produjo a unos 35 kilómetros del norte de Cora Cora y también se sintió por unos segundos en la capital, en Lima. Tuvo una profundidad de 108 kilómetros y por eso se cree que de momento sea menos grave que los pasados terremotos de Venezuela y el de Colombia. De hecho, de momento no se han reportado ni daños materiales ni tampoco heridos. Aún así, seguimos muy pendientes de recibir más datos oficiales. De acordo com as informações, né, Amigo. tem informações de vítimas, né, danos, com mais de 100 km de profundidade. Foi sentido também em Lima, que é a capital do Peru. Mas assustou a população, né, porque praticamente 7,2, né? Registrado como 7,2 de magnitude, eu fui rebaixado para 6,7, uma pancada firme. Se bobear no Brasil também sentiu esse terremoto. Olha lá, foi agora registrado danos na cidade de Cusco, alguns pequenos danos, né? O embolso dessa casa aqui foi destruído. Mas é algo assustador, meus amigos, assustador. Agora eu vou colher mais informações. Temos aqui site Veja, né? Terremoto 7,2 atinge a região atinge, né, a região sul do Peru, e o tremor foi numa área pouco povoada e não há relatos ainda, né, de danos e vítimas. Então, ele aconteceu bem aqui, olha. O Acre sentiu, hein?
Se bobear, o Acre aqui no Brasil sentiu alguma vibração, tá? Então foi mais na região de Coracora, Peru. Foi o epicentro do tremor. Então ele foi bem nessa localização, né? Bem nessa localização. Ele foi sentido em Lima. Então, provavelmente do Acre, o Acre aqui no Brasil sentiu também. Deixa eu medir a distância para o Acre. Lá praticamente 630 quilômetros do Acre, tá? Então, Cusco. Cusco está a 220 quilômetros, 228 quilômetros de distância, sentiu a pancada. Lima está a 476 quilômetros do epicentro, sentiu. Então, eu acredito que o Acre também ali sentiu, tá? Aqui no Brasil. Bolívia deve ter sentido também. Em La Paz deve ter sentido aí o tremor. Meus amigos, obrigado pela presença, tá? Eu, no decorrer do vídeo, vou estar deixando o QR Code dessa lanterna que serve como power bank, tá? Eu vou deixar o QR Code bem aqui. Só você carregar o celular, conectar aqui no plug, aqui no conector, né? USB, que automaticamente, olha, ele vai estar carregando também o seu aparelho, o seu celular, tá ok? E ao mesmo tempo iluminando o ambiente, tá? Clicando no vídeo também vai aparecer para vocês, né, diversas opções de loja, né? Shopee, ou Mercado Livre, enfim, para vocês adquirirem essa lanterna em caso de emergência, tá ok? Obrigado, até mais, tchau.